Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração, que é o bolo barril com o tema dos chaves. Então vamos lá, gente. Será que tem recheio nesse bolo, gente? No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como que ficou essa fatia do bolo, então assista até o final, tá? E eu tenho aí um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 14 centímetros e meio de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca amanteigada de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. Ela fica desse jeito mesmo, tá, gente? Ela fica bem douradinha por fora e bem clarinha por dentro. No final do vídeo vocês vão ver aí a delícia que fica esse bolo por dentro. Tem dias que, é claro, né, ela assa um pouquinho mais, então ela fica um pouquinho mais escura, mas não tá queimada não, tá, gente? É porque a iluminação aqui de casa não ajuda muito. E eu fiz esse bolo, essa decoração de bolo, já tava de noitinho, então pior ainda, né? A resolução fica mais escuro, no vídeo fica mais escuro ainda, mas vocês vão ver aí no final do vídeo como que ficou esse bolo lindo. Então, gente, eu comecei aí batendo meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, e fiz a pré-camada no meu bolo. Gente, essa pré-camada a gente tem bastante vídeo aqui já falando sobre a importância da pré-camada, tá? Ela serve aí para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar algumas imperfeições. E para você que é iniciante, é um treinamento muito bom, que ali você vai pegando a técnica, né, e a prática de alisar o seu bolo e deixar ele bem retinho. Então, gente, separei ali uma quantidade de chantilly, a quantidade de chantilly que eu vou utilizar para esse bolo. Eu não tenho uma quantidade exata não, tá, gente? O chantilly já tá batido, então hoje em dia eu já faço, eu já sei mais ou menos a quantidade que eu vou utilizar de chantilly batido para um bolo desse de 15 centímetros de diâmetro. E fiz ali a minha junção de cores, tá, gente? Para deixar esse marrom aí bem bonito. Eu coloquei algumas gotinhas de corante em gel verde e algumas gotinhas de corante em gel vermelho. Também utilizei o leite condensado para poder estar hidratando esse chantilly, tá? Gente, quando a gente faz essa junção de cores, é importante que a gente vai colocando aos poucos, para a gente não perder o tom, tá? Por exemplo, se eu colocar muito vermelho, eu vou acabar perdendo o tom do marrom. Se eu colocar muito verde, eu também vou acabar perdendo o tom do marrom. Ele vai ficar bem esverdeado. Então, é importante, quando fazer a junção de cores, você ir colocando bem aos pouquinhos e tonalizando aos poucos até chegar ao tom que você quer, tá? Essa junção de cores a gente também encontra aí na internet, né? No Google. É só você colocar lá como fazer a cor marrom. Aí você vai saber ali quais cores primárias você vai estar utilizando para fazer aquela cor que você deseja. Caso você não tenha, você aprende a fazer o roxo, aprende a fazer o lilás, aprende a fazer o azul royal, o Tiffany e é uma infinidade de cores, né, utilizando aí alguns corantes que você já tem em casa, tá? Então, para fazer essa cor marrom, eu utilizei algumas gotinhas de corante verde e algumas gotinhas de corante vermelho, tá? Coloquei ali, né, com o auxílio da minha manga de confeitar no meu bolo, para auxiliar, tá, gente? Essa aplicação. Em seguida, selei todo ele para evitar da bolha de ar. Vocês viram que deu uma bolha de ar ali, né? Você vê o chantilly estufando, dando uma barriguinha, estufando assim, vindo para fora uma barriguinha. Então, você abre aquele buraquinho ali e acrescenta um pouquinho mais de chantilly, tá? Em seguida, alisei todo o meu bolo, tentei deixar ele bem retinho. Gente, essa parte aí, eu apliquei aí um pouco mais de chantilly com auxílio da minha manga de confeitar e fui ali tentando, né, fazer o relevo, né, dar esse relevozinho, remetendo esse barrilzinho. É um pouquinho difícil, gente, exige um pouquinho mais de técnica, mas depois vocês vão ver que eu consegui ali me guiar, né? Porque com a espátula não tava dando muito certo não tava ficando legal, mas aí eu selei ele todo, né, para depois vir com uma outra espátula. E eu tive, gente, para conseguir deixar ele em formatinho de barril, eu tive que inclinar, né?
é um pouquinho difícil, porque eu já estou acostumada a trabalhar com a espátula reta, né, para poder alisar o bolo. Então, como eu tive que inclinar a espátula para não perder esse desenho, não acabar tirando o desenho todo, então, sim, gente, me deu um pouquinho mais de trabalho, vocês vão ver aí que eu passo reta, mas eu vi que ficou bastante uma linha, né? Então depois eu consegui dar um jeitinho fazendo desse jeito, inclinando bem a espátula, tá vendo? Para não deixar uma linha, uma marcação ali no meio entre eles, tá? É depois de muito trabalho, tá, gente? Que eu consegui deixar essa linhazinha aí, tá? Feito isso, né? Peguei ali o meu pincel de silicone e fui fazendo as ranhuras. Gente, eu vou tentar explicar agora aqui rapidinho o que aconteceu. Essas ranhuras, daí pra lá eu já tenho um videozinho gravado aqui mostrando pra vocês aí a decoração do bolo do barrilzinho, tá, gente? O que aconteceu, gente? Meu sobrinho, ele tá internado, né, já há dias com uma catapora severa, né, em estágio 3. Ele ficou, nesse dia, ele já estava enjoadinho, já estava cheio de bolinha, a gente achava que era intoxicação. A gente levou na UPA aqui perto de casa, falou que era virose, começou a passar remédio para ele para virose. Só isso foi na parte da manhã, só que até a noite, até a hora, né, do bolinho do aniversário dele, ele só piorava. Então, no dia seguinte, eu ainda falei com a minha irmã para deixar o bolo, né, pro dia seguinte para levar ele no médico, porque ele estava bastante incomodado com as bolinhas. Aí no dia seguinte a gente bateu parabéns bem rapidinho, eu fiz o bolo bem rapidinho, né? Mas no dia seguinte, porque ele estava bastante enjoado, no dia seguinte ela foi com ele ao hospital e ele teve que ficar internado isolamento, gente, porque ele está no quartinho lá, né, para não contagiar outras crianças lá no hospital. Ele teve que ficar em isolamento, tá lá ainda, né, já há dias. A gente tá numa correria danada, fazendo encomenda, visita, ligando para saber como é que tá uma correria danada. Então por isso eu não consegui vir antes e trazer o vídeo para vocês. Eu tô postando aí alguns shots, né, que é aqueles vídeos curtos. Não tô deixando de postar sempre quando é à noite, lá pelas 10 horas da noite, né, que a gente termina de fazer tudo, a gente posta os shots, mas os vídeos, assim, eu tô vindo trazer hoje, que hoje, graças a Deus, ele tá mais tranquilo, as bolinhas já secaram, né, e hoje que eu tô assim com a cabeça, eu tava tentando trazer o vídeo pra vocês, mas eu não tava conseguindo, gente, porque a cabeça fica a mil, tá? Então, gente, eu vou voltar aqui pro bolo, né? Fiz aquelas ranhuras ali com o pincel, né? Bem devagarzinho. Em seguida, peguei aí um palito de dente e fui afundando um pouquinho mais. Depois eu peguei, gente, um pouquinho de solução alcoólica para fazer essa sombra aí, né? Esse envelhecimento aí do barril. Eu peguei também um pouquinho de solução alcoólica, umas gotinhas de corante verde, umas gotinhas de corante vermelho. E quando eu fui borrifar, eu borrifei por dentro, assim, em seguindo a linha que eu tinha feito com o palito de dente. Eu segui a linha, tá, gente? Pra dar esse tom, esse aspecto aí de barril envelhecido, que ficou lindo, né, gente? Ficou sensacional. E em seguida eu peguei esse bico que vocês estão vendo, é um bico como se fosse uma bolinha, gente. Eu tenho esse bico já há bastante tempo, só que ele é achatadinho. E eu coloquei, gente, no vestígiozinho de marrom mesmo que tinha sobrado, né? Eu coloquei ali algumas gotinhas de corante em gel preto e fui fazendo dessa forma, tá? Eu deixo a mãozinha parada e giro a bailarina. Aqui nesse do meio, gente, deu uma marcação um pouquinho mais funda, porque como eu usei o vestígio de marrom que tava ali, eu pensei na minha cabeça, eu nem sabia que eu tinha jogado o palitinho de dente bem ali dentro daquele vestígio. E o palitinho de dente ali, ó, tá vendo? Marcou a parte de... Ele saiu junto com o chantilly e acabou marcando aí o meu bolo. Gente, se fosse um bolo para cliente, para fora, eu ia ter que refazer esse bolo todo de novo, né? Mas como foi aqui para casa, então eu deixei desse jeitinho mesmo, porque a gente tava numa correria danada e preocupado também, porque o José tava bem enjoadinho, bem irritadinho,
né? Então, assim, foi tudo muito rapidinho. Eu acabei deixando desse jeitinho mesmo. Em seguida, peguei umas pérolas ali, não sei o nome, gente, esses chocobol, não sei o nome, desses real crocante, né? Essas bolinhas, né, que vem de chocolate, né, preta e branca. Coloquei ali, eu já tenho um potinho reservado que eu utilizo já para fazer essas bolinhas mesmo, que eu só coloco um pouquinho de pó para decoração dourado, mexo um pouquinho ali, eu consigo fazer essas pérolas douradas. E fui fazendo ali, né, colocando em linha reta também, gente, seguindo ali a linha que eu tinha feito com o palitinho de dente, tá? Eu coloquei de uma a uma, bem devagarzinho, com bastante cuidado. E depois, primeiro eu fui colocando no local certinho. E depois eu fui ajeitando toda ela aí, né? Afundando um pouquinho mais, porque ela não fica legal quando ela fica pra fora, tá, gente? Ela fica bonitinha assim, afundando. Então, depois eu fui afundando de uma a uma. Em seguida, eu vou colocar o meu topo de bolo, como eu costumo dizer, né? Com bastante calma, com bastante delicadeza. Olha ali o melhor ladinho do seu bolo, para você colocar ele bem certinho, bem bonitinho, que o cenário do seu bolo, ele precisa ter harmonia, tá? E para você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, assinar o sininho de notificação. A gente tá com bastante dica legal por aqui. E tem bastante novidade chegando, gente. Eu tô aí numa semana, né, um pouco atarefada, assim, com bastante coisa para fazer. Eu tô com as coisinhas de Páscoa também para poder trazer aqui para vocês. Mas a gente tá na semana bastante atarefada aqui, mas eu vou tentar trazer tudinho para vocês. Agora que ele já tá melhorando, agora a gente já fica mais tranquila. E assim ficou o bolinho do José do 9 meses. Agora eu vou partir esse bolo, gente. Olha que fatia linda, né? Quem viu esse bolo lá no início do vídeo e vai ver a fatia desse bolo agora, não imagina, né? A surpresa que tem dentro desse bolo, né? O quanto ele é recheadinho, o quanto a nossa massa, ela fica bem clarinha. Olha, gente, que fatia linda a fatia de bolo, né? As nossas fatias de bolos aqui. Ela acompanha 5 camadas de recheio, o bolo é alto e fica com 5 camadas de recheio. E foi desse jeito que ficou o bolinho do José, ficou delicioso. A gente, é claro, tá em oração para ele voltar logo para casa, né? Não tem previsão ainda, porque agora que começou a secar as bolinhas dele, mas a gente tá em oração aqui para ele voltar logo. Meu amor de titia, cadê o amor? Cadê o amor? Ai, seu meu amor! É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e um beijo até o próximo vídeo.